nosso Deus. Dando início, irmãos, a uma breve reflexão, nossa intenção aqui era falar sobre a perspectiva bíblica, histórica do Natal e adentrarmos também a um tema até um tanto mais espinhoso, as questões pagãs que estão relacionadas também ao Natal, né? Visto a ausência do reverendo Erison, que, como citei aqui, né, então ele já tinha se preparado mais adequadamente, né, então quero trazer aqui bem rapidamente, onde a fala então vai ser concentrada muito mais naquilo que o reverendo Alberto vai estar trazendo para nós aqui. Lembrando de Isaías, capítulo de número 9, verso 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus anunciado lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, no proto-evangelho, Jesus declarado durante praticamente todo o percurso da história de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, tribo de Judá, Jesus, linhagem de Davi, Salomão, né, até que chegasse na plenitude dos tempos e se cumprisse aquilo que Isaías havia anunciado, né, que ele seria o menino que seria nos dado, né. Comemoração do Natal, né. Natal, ele é para nós uma data muito delicada, muito especial também. Eu queria então falar sobre 3 razões as quais nós devemos estar nos lembrando do Natal. Lembrando que no contexto do nascimento de Jesus, houve aqueles que foram contra o nascimento de Jesus e houve também aqueles que se tornaram a favor ou em favor do nascimento de Jesus. E não é muito diferente essas duas linhas nos dias de hoje, né? Nós temos a figura de Herodes, que se enfureceu tremendamente, e o enfurecimento de Herodes fez com que as crianças fossem mortas, um dos momentos de infanticídio do Novo Testamento. Houve um infanticídio no momento em que os hebreus estão crescendo, no contexto do nascimento de Moisés, muitas crianças são mortas, e há um novo infanticídio no contexto do Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. O temor de que ele seria alguém que ocupasse um poder, uma influência maior que os Herodes, que os imperadores, que as autoridades daquele contexto, a decisão tomada foi que crianças fossem mortas. Então, houve um grupo que foi contra o nascimento de Jesus e não desejava o nascimento de Jesus. No entanto, a gente tem aí essa declaração bíblica acerca do que Herodes fez. Há também aqueles que têm um nível de indiferença. Se a gente olhar a figura dos escribas, dos doutores da lei, que trataram sempre Jesus com muita indiferença. Depois que Jesus nasceu e ele dizia que ele e o Pai eram um, e ele dizia que ele tinha poder para perdoar pecados, essa fala era uma fala como que um ato de blasfêmia diante dos ouvidos dos escribas e fariseus, autoridades daquele tempo, que trataram Jesus como se fosse alguém fora da realidade, alguém que estava blasfemando contra a lei e ao mesmo tempo agindo com muita indiferença à fala de Jesus e todo o anúncio profético que apontava para a figura de Jesus. Então a gente tem aqui os que eram contra e a gente tem aqui os que eram indiferentes. E a gente tem também a figura dos magos, que distintamente, tanto dos escribas quanto de Herodes, os magos, quando são orientados para irem em direção à estrela de Belém e chegarem até onde aquela estrela definia como um ponto final, né, chegaram ali em Belém da Judéia, naquela circunstância simples de humildade, Jesus numa estrebaria, Maria e José,
ali naquele contexto, e no momento em que eles chegam, eles vão adorar o Senhor Jesus com ouro, incenso e mirra, né? Estabelecendo esse tríplice ofício de Cristo: profeta, sacerdote e rei. E a gente tem a atitude dos magos, uma atitude de adoração no nascimento de Jesus, né? É fato, irmãos, que nós não temos uma data precisa acerca do nascimento de Jesus. O que se fala é que, em função das estações e o solístico, que é exatamente a posição do sol que vai marcando as estações do ano, entende-se que Jesus tenha nascido não em dezembro, mas entre outubro e novembro, e que posteriormente essa data de 25 de dezembro ela foi uma data estabelecida muito mais a partir do quarto, quinto século, com a Igreja Romana, que era a igreja hegemônica naquele contexto. Então, apesar disso, dessas controvérsias de data, de mês, de dia e de quem deu início, é um fato inquestionável, é um axioma. Um axioma é um fato que não se nega. Jesus nasceu. E Jesus nasceu a ponto de dividir a história: o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, não temos como negar o nascimento de Jesus. A questão é que tipo de postura hoje as pessoas precisam ter em relação ao nascimento de Jesus. Pode ser que alguns permaneçam como Herodes, né, tentando ainda destruir Jesus, matar os ensinos de Jesus, desqualificar as falas de Jesus, ou a indiferença dos escribas e fariseus, ou a atitude dos magos que vieram para adorá-lo, né? Então nós temos três circunstâncias aqui. Então, ao mesmo tempo, dentro dessa realidade, três razões que eu entendo que são bíblicas para a gente poder falar acerca do nascimento de Jesus e comemorar o Natal, né? A primeira delas, que a vinda de Jesus é um cumprimento de uma promessa. É um cumprimento de uma promessa. Jesus é o prometido, o Messias, ungido de Deus, o prometido. Isaías capítulo 61 também aponta Jesus como esse anunciado, né, que ele seria ungido. E essa unção é a capacitação do Espírito de Deus para fazer aquilo que ele realmente fez: evangelizar, pregar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E é interessante que em Lucas capítulo 4, Jesus, ao ler esse texto, ele fala assim: hoje cumpriu-se aquilo que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Cumpriu-se. E principalmente quando Jesus está no Jordão, ele é batizado e o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Ali ouve-se a voz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, por essas razões, nós não temos como não comemorar ou não nos lembrarmos do nascimento de Jesus, porque a primeira vinda é um cumprimento de uma promessa. Nós nos alegramos com o cumprimento dessa promessa. Nós festejamos porque foi a promessa daquele que haveria de redimir-nos dos nossos pecados. Segundo, comemorar o Natal nos faz lembrar que nós podemos celebrar a chegada do Salvador, do Messias, né? Do Emanuel, o Deus conosco. Mateus capítulo número 1 vai dizer isso, né? Que o seu nome seria Jesus e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Ou seja, o mundo não estaria em estado de abandono. Deus enviou aquele que haveria de trazer ao mundo a salvação, o perdão dos pecados. E Jesus, então, é esse que nasce para redimir-nos de toda a culpa, de todo o pecado. Então, um grande motivo para nós celebrarmos o Natal, nos lembrarmos do nascimento de Jesus, é exatamente porque, por meio dele, que nós temos o cancelamento das nossas dívidas, dos nossos pecados que nos afastam do Senhor. Então, celebrar a chegada do Salvador. Salvar de quê? Salvar dos nossos pecados. E terceiro e último ponto aqui, celebrar
para relembrar e não esvaziar o verdadeiro sentido, o motivo pelo qual Jesus veio. Lembro de Isaías capítulo de número 9, quando fala assim, que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aqueles que andavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então a Bíblia está apontando para nós que a partir do pecado de Adão, né, a partir do pecado dos nossos primeiros pais, cabeça representativa da raça humana, a humanidade foi sentenciada à escuridão, ao obscurantismo, né, ao distanciamento de Deus, a estar alienada do seu Criador, porque o pecado afetou a relação da criatura com o Criador, da criatura com a criação e da criatura com ele mesmo. No entanto, Adão ele está ali, após o pecado, num grande conflito com ele e com quem estava perto dele, e com a criação, bem como com o Criador. Então esse obscurantismo, essa escuridão, é o que o pecado trouxe para a raça humana como um todo. E nesse caso, quando nós olhamos para Isaías dizendo que o povo que andava em trevas agora resplandeceu-lhes a luz, e Jesus depois vai dizer lá em João, Jesus em João vai se apresentar das mais variadas formas. Ele fala que é o pão, ele fala que é a luz, ele fala que ele é a ressurreição, e aqui a gente tem, portanto, essa descrição, quando ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me conhece não anda em trevas. Então a gente vê o quê? Puxa vida, a gente estava em trevas, e agora alguém abriu os nossos olhos, deu-nos entendimento, trouxe salvação. Por que não ter uma atitude de adoração, de serviço e de consagração a Ele, né? Como disse, é fato que nós não temos como degradarmos uns com os outros por conta do dia, mas é um axioma, como um ar que nós respiramos e nós não vemos, e como a eletricidade que existe, e se a gente colocar uma mão em uma tomada a gente não vê, mas a gente vai tomar um choque. Jesus nasceu, e se Jesus nasceu, nós precisamos estar nos alegrando com esse nascimento. Alguns entendem que nós não podemos fazer um comparativo do nascimento de Jesus como os faraós, porque eles tinham aqueles dias em que se celebravam o natalício dos grandes reis, dos grandes dominadores do mundo da época, né? Mas é fato, irmãos, que a despeito de nós não termos a precisão do dia, Jesus Cristo nasceu. E nasceu para ser o nosso mediador entre nós e o nosso Deus. Jesus é aquele que veio, encarnou-se, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nós pudéssemos ver por meio dele a glória do Pai. Então está aqui um pontapé devocional, né? Nós estaremos ouvindo mais uma música agora, e após a música o reverendo Alberto vai estar falando mais detalhadamente sobre esse tema para nós aqui nesta noite.